Bom dia. Vou contar uma história bonita. Tinha uma moça que ela estava procurando o Shidduch. Ela morava em Jerusalém. E muitos anos ela estava procurando o Shidduch. Infelizmente não estava conseguindo a Brachá de Hashem para conseguir achar o príncipe encantado. Oi, Marquinhos. E aí ela foi procurar um Rav em Jerusalém. E ele começou a conversar com ela e perguntou: vamos fazer uma avaliação da tua vida, ver se tem alguma coisa que está interrompendo a Brachá. A gente sabe que se a gente quer brachá, precisa ter shalom, precisa ter paz. E começou a falar com ela, talvez você tenha alguém que se ofendeu, alguém que você brigou, talvez precisa pedir desculpa. Ela falou, honestamente, não consigo lembrar de ninguém, não sou uma pessoa de briga. Mas ela ficou com isso na cabeça e foi embora. Voltou para casa, e ela vai e fala com a mãe dela, o pai dela em casa. E ela, a mãe fala, olha, temos sim, alguém que a nossa família, na verdade, está brigado, que é os nossos vizinhos de porta. A gente é tão brigado a ponto que a gente tem dois terraços, duas varandas, uma ao lado da outra. A gente não se fala. E quando chega a Sukkot, a gente faz questão de fazer a Sukkot nos cantos mais distantes possível para não ter contato. Ela volta então para o rabino e fala, olha, essa é a situação, é isso que eu consegui descobrir em casa, é isso que temos. Ele falou, bom, então além de pedir desculpas, tentar se reconciliar, você tem que fazer o máximo para você fazer o bem para essa família, se aproximar. Não só ser passivo, pedir desculpa e tá tudo bem, você se aproximar. Então, eles vão lá e a família consegue, Baruch Hashem, se falar, pede desculpa, se reconciliam e tentam se aproximar. E chega a Sukkot, não muito tempo depois, eles estão, cada um na sua sucá, só que agora a sucá já cresceu, então um sucá do lado da outra. A moça está jantando com a mãe na sucá, e ela escuta o vizinho falando, olha, o nosso filho está lá na Yeshiva, e ele esse ano não veio para casa. Ele estava lá ocupado com os meninos da Yeshiva. Ele começa a escutar e fala, poxa, esse menino também está. Nosso vizinho de porta está procurando, a gente conhece ele. Acho que agora que a gente já está de boa, talvez seja uma boa ideia. Dito e feito, e assim foi feito aquele shidduch entre os vizinhos. Com quem eles menos esperavam, foi feito o shidduch. Então, a brachá veio justamente na Sukkah, através a união que eles aproveitaram e se sentiram e fizeram. Então, o shidduch veio de lá mesmo, a brachá veio de lá. Eu queria só comentar, quem estava aqui no Yom Tov ouviu, mas esse ano eu vi uma coisa muito bonita sobre os Hadassim. Os Hadassim, ele tem duas regras que saem da, eles fogem da regra das outras espécies. A primeira delas, que é a Hadassim, você pode colocar muito. E é chamado até Hidur Mitzvah. Se você quer embelezar a mitzvah, você coloca mais Hadassim. Você colocou 36. Qualquer uma das outras espécies, você não pode acrescentar. Você não pode ter dois lulav, você não pode ter dois etrog, você não pode ter mais que duas aravot. Isso é chamado na Torá Bal Tosif. Você não pode acrescentar as mitzvot. Você tem que fazer a mitzvah daquele jeito que a Torá colocou. Você não pode inventar mais e agregar sobre a mitzvah. 3, a partir de 3, você pode colocar mais. Tem Hidur Mitzvah de colocar mais. Não é obrigado, o mínimo é 3, mas você pode colocar. E é uma exceção, porque na Torá não tem isso, você pode acrescentar. Você coloca o necessário. Se alguém coloca, por exemplo, 5 pontas do tzitzit, ele coloca mais um fio do tzitzit, vai ficar mais bonito. Isso é baltossivo, é proibido. Tá certo? Então, essa é uma exceção. A segunda exceção das Hadassim, que tem uma opinião na Mishnah, não fica assim alahá, que um Hadas que está katum, que significa quando que ele tá cortado em cima, não o galinho, o galho do Hadassim, se ele tiver cortado em cima, se você tem folhinhas, etc., não tem problema. Não é o ideal, mas tudo bem. Agora, a própria folhinha, se ela tiver cortado, conforme a opinião do Rabi Tarfon na Mishnah, mesmo se ele tiver inteiro, cortado as pontinhas, ele está kasher. Alahá não fica assim. Mas a pergunta é porque justamente nesse Hadassim a regra é diferente, ou pelo menos tem uma suposição que a regra seria diferente. E a explicação maravilhosa que eu vi é que o Ritva, ele comenta de que os Hadassim, eles crescem sempre juntos. O que significa isso? Para o Hadass ele estar kasher, as folhinhas têm que cobrir toda a haste. Como que elas cobrem? Se a folhinha de baixo, ela tem que superar aonde nasce a folhinha de cima. Além disso, quando eles nascem, tem que nascer, a alahá fica, tem que nascer 3. Todo o tamanho do Hadas, idealmente 24 centímetros, mas pelo menos 13 centímetros, ele tem que ter essas folhinhas que crescem juntos. A linguagem que a Torá fala, Ve'anaf etz avot. Avot significa que elas são
juntas, uma com a outra. Se elas não nascem 3, 3, 3, 3, elas não estão kasher. Certo? Essa é a regra da Torá. Além disso, quando elas, então, além de que elas cobrem a haste, elas crescem juntos, as folhas delas, todas elas, os vários galinhos na árvore, eles nascem todos juntos, um em cima do outro. Se você for olhar o etrog, são frutas, cada uma por si. O lulav cresce um em cima da árvore. As aravot, você vê como elas são caídas, você vê cada uma distinta uma da outra. As adassim, como aqueles arbustos que a gente vê às vezes para usam como parede, divisória num prédio, etc. Cresce um em cima do outro, aquelas folhinhas. Sabe o que eu tô falando? Então, por isso, diz o Ritvá, por isso que se tiver cortado, conforme Rabi Tarfon, ele está kasher. Por quê? Porque um cobre o outro. Você está cheio, um em cima do outro, você não consegue perceber, distinguir que está faltando folhinha. Está tudo um em cima do outro. Assim é aquela que sobe na parede? Não, não sobe na parede. Não, essa é samambaia, eu acho. Não sobe na parede, não. Não, Procura. Ela vai... Não, na parede não. Então, essa é a explicação, que uma encobre sobre a outra. A linguagem é mechapim ze al ze. Uma encobre a outra. E aqui vem a grande mensagem dos Hadassim, que é da gente, quando você encontra uma outra pessoa, e você vê que a ponta dele está cortada. Você pode olhar para ele e dizer, esse cara está passudo, ele tem uma ponta cortada, um defeito de personalidade, ele tem um defeito na maneira que ele se conduz. E a gente olha e foca nisso. Se a gente mechapim ze al ze, se a gente crescer junto, se a gente olhar como nós todos fazemos parte de uma única coisa, assim como quando alguém aponta um defeito teu, você tenta encobrir aquele defeito, você compensa aquele defeito, ninguém quer mostrar os seus defeitos, então você tenta encobrir ele, porque você gosta de você mesmo. Assim você vai fazer com as outras pessoas também. Se tem um Yehudi que ele tem uma falha, pelo contrário, você vai lá e vai tentar compensar, encobrir a falha dele e tentar ajudar para que aquilo que para ele é fraco, você é mais forte, você vai ajudar ele. Essa é a mensagem dos Hadassim. Por isso, justo nessa mitzvah, quanto mais, melhor. Quanto mais você tiver mais pessoas vão estar juntas, mais você vai conseguir encobrir. Todas as 4 espécies, ela tem a mensagem de união. O lulav, ele tem que estar junto, o etrog, ele cresce o ano inteiro, que ele junta as estações, assim por diante. Mas a ideia dos Hadassim é da gente conseguir lecapot, a gente conseguir encobrir os erros um dos outros. Fala. O você não tira ele depois do ano, ele continua? Continua crescendo. Ele fica crescendo. Fica crescendo. Tanto é que tem aqueles etrogim bem tamanho de melão. Criança tem que fazer também Criança tem que fazer as 4 peças por Hinuf, por educação, a partir de 6, 7 anos. A coisa que no primeiro dia você não pode dar para ela o teu. Porque se você dá para ela, ela não consegue te devolver. A criança sabe receber, mas não sabe dar. Ela dá. Portanto, se você for dar para uma criança, ou você compra um para ela, ou você segura junto com ela no primeiro dia e não dá na mão dela. Se dá na mão dela, ela não vai conseguir te devolver. E aí não vai ser mais teu. E ela fala, a Torá fala, o cartão lachem, tem que ser teu. primeiro dia de Sukkot? Primeiro dia de Sukkot. Tá, porque tipo, se fizer assim com meu sobrinho, sei lá, domingo... Não tem problema. Não tem problema. E aí eles fazem também chefiar. Faz a brachá, faz tudo. Então, isso é a ideia de Lechapot. E aí, a linguagem que... A pessoa não quer. Você vai cobrir ele. Você não quer encobrir ele, mas ele não quer ser encoberto? Boa pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta. Pelo amor que a gente tem, a gente tenta encobrir o erro dos outros. Pelo menos perante os outros povos. Perante os outros povos, a gente fala, Israel é maravilhoso. Entre nós, a gente sabe que a coisa não necessariamente funciona desse jeito. Mas perante os outros, pelo menos, a gente fala, certo? Do nosso povo. É o seguinte, tem uma regra que diz o seguinte, eu falo mal do Brasil porque eu sou brasileiro. Só você pode falar. Eu posso falar. Agora, se vier estrangeiro aqui falar mal do Brasil, eu vou... Se tua mulher fala, como eu sou burra, você fala, é mesmo. É um problema. Eu posso falar que eu sou burro, você não pode falar que eu sou burro. Tá certo? Ok, verdade. Mas isso se a gente sente que a gente é um povo só. Você falou Brasil, porque é uma coisa que nos conecta, certo? Então, mas a Israel, estamos todos conectados. E aí tem uma coisa muito interessante, que a linguagem é meshulash. Como que eles crescem? Em 3. Significa em trios. Assim que eles crescem. Apesar que cada um vai para um lado, nós temos Abraham, Yitzhak, Yaakov, que é Ruta Meshulash. A gente tem, inclusive, até uma regra que se a pessoa ele consegue, Bezrat Hashem, manter a Torá por 3 gerações, está garantido que ela vai se manter por todas as gerações. Porque quando você tem um Hut que ele tá, um fio que ele está com 3 cordas, ele não vai
rasgar. Ele não está com 3 nós, ele não vai rasgar. Assim como Abraham, Isaac e Yaakov, eles doaram para a gente, herdamos deles essa força, essa Neshama e assim por diante. Então, o que quer dizer Meshulash? Em hebraico, a palavra Meshulash se usa também para a palavra triângulo. Se eu tenho um triângulo, o que é um triângulo? Eu tenho embaixo a base, em cima eu tenho como se fosse uma tenda. O que é uma tenda? Um teto ele está caindo, aí vem o outro e fala, não, fica aí, eu seguro você. E aí o do lado fala, não, eu fico aqui, eu seguro você. Esse é o triângulo. Se vira ele de ponta cabeça, ele continua uma tenda. Essa é a ideia da tenda. Você pega cartas, você joga cartas, pega as cartas, faz como aquelas torrezinhas, aquelas tendazinhas, você vê que elas ficam de pé. Então a ideia do Meshulash é, você está caindo, para você está ruim, eu apoio você. Eu estou caindo, você apoia a mim e está tudo certo. Mais uma coisa curiosa, cada uma das 4 espécies é comparada com uma parte do corpo. O etrog é o coração, o lulav a coluna vertebral, os aravot com os lábios, os aravot com os 2 lábios, e agora nós temos os adassim. A pergunta é, os adassim são os olhos. Quantos adassim a gente usa, no mínimo? São 3. Quantos olhos nós temos? 2. Então, por que são 3? E a resposta é que você tem que ter, na verdade, o olhar de profundidade. Quando você soma os 2 olhos, você consegue ter ideia, a noção de profundidade. O que significa, quando você olha para o outro Yehudi de forma superficial, com 2 olhos, você pode olhar os erros, as falhas dele. O que você precisa ter é um meshulash, é o terceiro. Esse terceiro olhar, de olhar para dentro. Conseguir olhar a parte que está dentro da outra pessoa de maneira profunda. Com esse olhar profundo chamado Ain Tová, o bom olho, o olhar que vem com a compreensão de você entender o que está acontecendo com a outra pessoa, você se colocar no lugar dele, aí você consegue lecapot um ao outro. Para concluir, a Gemara conta para a gente uma certa pivot que Ravada, ele fazia malabarismos na frente da noiva com Adassim. Ele foi criticado pelo outro sábio, Rabi Zeira, se não me engano, acho que era Zeira, e ele falou para ele, Benazai, acho, não lembro. Ele virou e falou para ele, você não pode se expor desse jeito, você fica fazendo malabarismo na frente da noiva, e quando ele faleceu, no túmulo dele saiu uma fumaça, uma coluna de fogo, uma fumaça, mostrando que ele era muito kadosh. E a pergunta é por que ele escolheu justamente os Adassim? E a resposta é a seguinte, ele estava dando a maior dica, a maior shiur de Shalom Bait. Você olha para tua esposa, você olha para teu marido, você olha, esse cara aqui, acho que eu casei errado. Esse cara é meio torto. Esse cara tá com, esse cara tá com a ponta dele cortada. Ele tá cheio de falhas. Então você tem 2 maneiras de encarar. Ou você olha para as falhas, ou você fala, ele é meu marido. Assim como eu gosto de mim mesmo, eu encubro as minhas falhas, pelo contrário, eu vou ajudar a encobrir as falhas dele, vou compensar pelas falhas dele e fazer o contrário comigo. Por isso, então, ele pegava os Adassim, e por isso, quando ele faleceu, você tinha essa coluna tão especial, não só por ele ter se exposto, mas porque ele estava representando, na verdade, a dica principal para o Shalom Bait. Você ser Meshulash, você entender que se um está caindo, você apoia ele. Se você tem a ponta cortada de um, quanto mais unido, quanto mais gente junto, mais você vai conseguir encobrir e compensar e ajudar os outros. Essa é a ideia do Assim, essa é a ideia da Sukkah, que une a gente, que a gente possa aplicar, se Deus quiser, essa lição todos os dias. Amém.